O vídeo de hoje vamos falar como gerir tempo. Cada vez mais é uma tarefa difícil. Não porque tenhamos muito ou pouco tempo, porque nós temos os dias balizados em 24 horas, é como é que nós estamos a utilizar os tempos. Se os estamos a utilizar bem, se não os estamos a utilizar ou se nem ligamos a isso. Não é? Por isso, hoje o vídeo é sobre essa situação. Vamos desconstruir como gerir os nossos tempos. Não se esqueçam de ir fazer a subscrição do meu canal de maneira a terem acesso a todos os vídeos gratuitos. É importante cada vez sermos mais a vermos as mesmas coisas. Vamos então falar sobre o tempo. Né? Desconstruir o tempo. O tempo é finito, por isso ele não existe, ele não se produz. Se o dia é 24 horas, é 24 horas, não são 25. Né? Ele é não recuperável. Todo o tempo que passa nós não o podemos voltar a ter. Né? Temos mais, mas não podemos ter aquele que já desperdiçamos. Né? Depois, gerir o tempo. Por isso, gerir o que é, não é? É nós temos que fazer algo para que o tempo dê para mais. Por isso é que existe aqui a palavra gerir, não é? Porque se nós tivermos que fazer durante o dia só uma tarefa, nós não precisamos gerir tempo nenhum. Temos tempo a mais para tarefa a menos, não é? Isto tem, mas é outros problemas, que é quem tem tempo a mais depois sente-se inútil porque está no comparativo com as outras pessoas. Se há pessoas muito ocupadas e uma pessoa que não faz nada, a pessoa que não faz nada sente que, em comparação, nós estamos a ser mal utilizados. Por isso, o conceito de inutilidade. Claro que com o tempo, por isso, com a idade, nós vamos envelhecendo e queremos cada vez fazer menos, né? Mas vamos escolhendo a qualidade, vamos dar prioridade, vamos fazer aquilo que gostamos. Isso é outra coisa. Por isso, podemos fazer menos e fazer bem. Mas, numa situação geral, quando uma pessoa tem mais tempo do que o tempo da tarefa, sentimos um sentido de inutilidade. Por isso, hoje o vídeo é sobre como gerir o nosso tempo. Quer dizer que nós temos várias coisas para fazer e o tempo pode não ser suficiente para as realizar a todas. Como é que nós fazemos? Não. Por isso, vamos aqui primeiro fazer uma coisa que é uma visualização. Vamos pensar que o nosso dia tem 24 horas, vamos pensar numa linha. Ora, linha é essa que está dividida hora a hora. Né? 24 divisões. Né? Nós deveríamos ter entre 7 a 8 horas de tempo de dormir. Por isso, nós vamos a essa linha, não é? Das 24 separações e vamos já pôr uma cruz em 7 ou 8 horas. Não é? Por isso, essas 7 ou 8 horas já nos foi retirada. Isto é tempo que nos foi retirado, mas é tempo de bom aproveitamento, porque é sono. Sono é recuperador para a memória, para o foco de atenção. Com mais sono, nós conseguimos fazer mais tarefas. Por isso, o que nós também temos que ver é o tempo que nós gastamos em tarefas ou coisas que nos são benéficas e tempo que nós pomos em tarefas que não nos são. Né? O sono é, por isso, das 24 horas, reterem lá 7 ou 8. Claro que vai haver alguém que está a retirar 3 ou 4, 5 ou 6, 6 ou 7. O sono está cada vez pior. Ora, isso também já é uma consequência de nós não sabermos gerir o tempo, não é? Temos muitas coisas para fazer, não as conseguimos fazer dentro do tempo que nos dão para fazer, então vamos ter que roubar a outros tempos, de outras tarefas. Não é? Por isso, vamos fazer aqui esta visualização. Vocês têm que saber que têm 24 horas para gastar. O problema é que nós não funcionamos a horas, funcionamos a semanas ou a meses. Tarefa que eu não faço hoje, faço amanhã. Se não fizeste amanhã, faço na sexta-feira. Na sexta, faço na próxima semana. E não gerimos o tempo micro. Estamos a gerir o tempo macro. Isso é que nos está a atrapalhar. Depois também temos que ver que na prática desta linha, temos que ver que nós temos tarefas programadas. Não é? Se nós trabalhamos e recebemos um ordenado, sabemos que temos de trabalhar de X horas a X horas. Ora, vão lá à vossa linha de tempo e ponham uma cruz nas horas em que vocês trabalham. Essas horas estão alocadas à aula que vocês estão a fazer, de onde recebem proveitos, um ordenado. Não é? Temos que também ver os tempos de descanso. Não é? A hora de trabalho tem lá X hora de tempo para descanso na hora do almoço, no pequeno almoço, no café da tarde, por isso vão lá e retirem. Não é? Também esse tempo de descanso. Não é?
Depois nós temos o tempo de abstração, que não é tempo de descanso. O que é um tempo de abstração? É aquele tempo que nós gastamos não fazendo nada. Ou estamos a olhar para o computador no trabalho ali 10 minutos, um quarto de hora e estamos a pensar noutras coisas, ou estamos a pensar realmente noutras coisas afetando as tarefas que estamos a fazer. Por isso, tempos de abstração são tempos que nós não alocamos como sendo descanso. Eu tenho uma pausa para café de 10 minutos, mas posso ter antes da pausa do café, durante o meu período de trabalho, 20 minutos de abstração. Por isso, não fiz nada, estive abstraído. Mas não é tempo de descanso. Por isso, temos que definir tempos de descanso e tempos de abstração. Nós temos durante o dia muito tempo de abstração. Porque muitas vezes as tarefas não são motivadoras, nós não gostamos de fazer as tarefas, não as sabemos fazer, então entramos em modo de abstração. É aqui que nós temos que ver que nestes 24 horas do dia, onde é que nós estamos a gastar o tempo. Depois temos o tempo para os imprevistos. Ora, os imprevistos é algo que nós não conseguimos pôr em lado nenhum, porque são imprevistos, nós não sabemos que eles vão acontecer. Não é como o trabalho que nós trabalhamos de X a X horas. Não é? Os imprevistos podem acontecer em todas as dimensões. Até mesmo nós estamos a trabalhar a acontecer um imprevisto. Não é? Eu estou a trabalhar, vou daqui para ali, tenho um acidente com um carro, era um imprevisto. O meu tempo de reorganização de tempo é de prioridade. Primeiro vou resolver o problema do acidente e depois é que retomo o trabalho. Não é? Não vou continuar a trabalhar tendo tido um acidente. Não é? Nós fazemos isto em automático, mas temos que saber gerir isto. Como é que nós gerimos os imprevistos? Temos que saber que eles podem acontecer. Por isso não os vamos programar, mas temos que gerir as nossas reações a eles. Se eu sou uma pessoa que anda na rua com um carro, a probabilidade de ter um acidente de automóvel é maior do que uma pessoa que está num back-office sentado numa secretária ou um computador. Por isso nós temos que saber, se me acontecer um acidente, como é que eu reprogramo a minha agenda. O que é que eu faço? Que reação? O que é que eu tenho que fazer? Mesmo para a tarefa, declaração amigável de seguros, chamar a polícia, chamar o reboque, ir buscar o carro de substituição. Temos que saber isto tudo para estarmos a gerir o imprevisto. Não é? Um acidente ou uma outra coisa qualquer. O que é necessário, nós podemos estar a fazer um trabalho numa folha de Excel e de repente não fazemos save e aquilo vai tudo ao ar. Temos que estar preparados para estes imprevistos. Por isso, temos que ir fazendo save de X em X tempo, ou pôr em automático, não é? Ou fazer backups, ou, no mínimo, sabermos que se aquilo for abaixo, eu sei o que está lá. Não é? Fui eu que contribuí para aquilo. Porque se for um trabalho, por exemplo, uma folha de Excel que nós recebemos de alguém e que temos que continuar o trabalho e o trabalho vai abaixo, eu não sei fazer o trabalho de alguém, porque eu recebi-o, não fui eu que o fiz. Não é? Tudo isto são imprevistos que fazem logo uma desorganização no nosso 24 horas do dia. Não é? Isto leva-nos à reorganização. Como é que nós fazemos uma reorganização quando há imprevistos? Não é? Também temos que saber que tipo de reorganização. Porque, por exemplo, o imprevisto foi emocional ou racional? Não é? Ora, emocional. Liga-nos a dizer o nosso filho teve um acidente, a nossa mãe faleceu, tudo que seja que envolva as nossas emoções, nós ficamos desorganizados de uma maneira maior do que imprevisto racional. Não é? Racional. O fornecedor não entregou a encomenda hoje, vai entregar amanhã. Não nos afeta tanto, não é? É racional. Não é? Por isso, temos que ver se o imprevisto é racional ou é irracional. Ou se nos acontece connosco ou com os outros. Por exemplo, o acidente de carro pode ser connosco, o seu filho ou a sua filha teve um acidente, é com outros. Nós também temos reorganizações diferentes connosco ou com os outros. Não é? Na nossa reorganização, nós vamos ver então as prioridades e as importâncias. Não é? Prioridade tem a ver com como nós classificamos que tarefa vamos fazer. Importância tem a ver com a importância de cada tarefa. Como é que a tarefa é importante? Olha, por exemplo, pode ser uma tarefa que não tenha prioridade, mas seja pedido por alguém que tenha importância. Ora, estão a ver? Nós temos que nos adaptar. Não é? Temos que ver o tempo da tarefa. Podem-nos estar a pedir uma tarefa que demora 3 horas para serem metidas numa hora que nós temos, porque daqui a uma hora nós saímos do trabalho. Temos que nos adaptar. Não é? E as datas limites. Podem-nos dar tarefas que têm um mês para serem feitas, outras que têm até ao final do dia para serem feitas. Tudo isto vai impactar na nossa reorganização, na tal linha de tempo. Ora, com tudo isto, vocês já veem que cada vez mais nós chegamos e pensamos que não temos tempo durante o dia para fazer as nossas tarefas. Daí as pessoas estarem a fazer tarefas fora das suas horas de trabalho, à noite e ao fim de semana. Não é?
Esta parte do contexto dos confinamentos também veio desorganizar isto tudo, porque as pessoas foram para casa em teletrabalho e ficaram menos produtivas. No início, mais produtivas, isto está estudado noutros países, no início há aquela, até quase a pessoa fica contente porque vai trabalhar para o seu espaço, não tem que fazer as viagens, não tem que ir e vir, mas o confinamento prolongado, né, leva a pessoa a ficar desmotivada. Fica sem a socialização, fica sem a competição, fica sem sairmos das quatro paredes, não é? E isto leva a baixa produtividade. Ora, com baixa produtividade nós temos a tendência de estender no dia, as tarefas, não é? Não faço agora, faço depois, não faço depois, faço mais tarde, faço à noite, depois dos miúdos irem para a cama é que eu vou trabalhar, ou não fiz durante a semana, vou fazer no sábado de manhã, ou há pessoas que não sabem gerir os seus tempos. Tudo isto leva a que as pessoas fiquem piores, não melhores, não é? Temos que ver também que as tarefas têm a ver um bocado com a parte da recompensa, né? Nós podemos ter recompensas emocionais, né? São aquelas que, por exemplo, as pessoas que são altruístas, basta-lhes fazerem algo, não é? Como não estão à espera de recompensa, só o fazerem já é uma recompensa emocional. Depois temos as recompensas que são racionais, não é? A reciprocidade. Né? Eu dou, né? eu faço um favor a este meu colega, pois se eu pedir um favor ao mesmo colega, quero que me diga que sim, não quer que me diga que não. Por isso, há certas situações da vida onde nós não podemos ser altruístas, logo emocionais. Temos que ser racionais, né? E exigir reciprocidade. Né? A minha esposa fez-me um jantar hoje de surpresa, e o próximo jantar de surpresa é o meu. A minha mãe lembrou-se de uma data que é importante para mim e eu vou ter a atenção de me lembrar de datas importantes para ela. Nós somos sempre, no dia-a-dia, temos que ver as recompensas que temos. Recompensas do que nós fazemos. Não é? Temos que ver os benefícios. O benefício faz-nos ficar mais focados. Se nós estivermos num trabalho, não é? E o chefe nos trouxer trabalho para fazer é mais que aquele que nós fazemos, nós não estamos muito focados no trabalho, porque nós temos que reorganizar a nossa agenda entre aquilo que nós tínhamos que fazer mais aquilo que nos deu para fazer. Mas se o chefe nos trouxer o trabalho dizendo que dá prioridade a isto e se fizeres bem esta tarefa, pode ser até que aquele lugar de chefe está disponível para, nós focamos-nos na tarefa. Tudo perde importância porque para nós esta tarefa é importante porque eu posso ser beneficiado ou recompensado. A recompensa é muito importante. Temos que ver depois também os malefícios. Né? Há pessoas que estão a fazer tarefas que são prejudiciais para elas, mas que continuam a fazer. Né? Há muitas pessoas que estão a trabalhar em coisas que não gostam, mas que têm que ter um ordenado para pagar as suas despesas. Né? Um exemplo que eu costumo dar é todos os contribuintes do país estão a pagar impostos para coisas que nós não concordamos e que até achamos que mais valia não pagar impostos porque com o que nos roubam nós ganhamos mais, não os pagamos, mas temos que pagar. Por isso, há muitas coisas que nós fazemos ou contrariados ou que não nos são benéficos, né? Mas fazemos. Isto tudo tem a ver com nós gerirmos o nosso tempo em si. Que importância é que nós damos ao tempo? Né? Quem é que nos pede tarefas, não é? Quem pede é importante. Um filho pedir-nos algo é diferente de um desconhecido ou de um colega nos pedir algo. Não é? Quem é que nos manda fazer? Quem manda sabe fazer, por isso nós vamos fazer sabendo que a pessoa que nos mandou fazer sabe fazer e nos sabe avaliar bem, ou não sabe fazer, independentemente do que nós fazemos ou não fazemos, vai dizer que nós fizemos mal. Né? O quem manda também é importante. Né? Quem nos paga. Não é? Um patrão mandar-nos fazer uma coisa é diferente do que um colega nos pedir ou mandar fazer numa coisa. Né? Quem é que nos exige? Nós damos importância a determinadas pessoas e nós, um pai ou uma mãe pode exigir coisas de nós até que não nos sejam benéficas do que outras pessoas, um irmão ou um tio ou uma avó. Não é? Tudo isto tem a ver com como é que nós reorganizamos depois o tempo do que vamos fazer, de quem nos pede. Não é? E depois há situações que nós podemos também fazer tarefas sobre chantagens ou sobre ameaças. Chantagens se não fazes isto vais para o olho da rua, não é? Se tu não fazes isto há um divórcio, se tu não fazes isto deixas de ser meu filho ou minha filha, se tu não fazes isto deixas de ser meu pai. Tudo isto é a nossa vida. Tudo isto são tempos. É gestão de tempo. Não é? E ameaças, não é? Há pessoas que ou fazem isso ou, não é? Algo que não nos é benéfico, por isso nós fazemos. Não quer dizer que vamos fazer bem feito. Fazemos só. Depois, na importância também das tarefas tem a ver com o quê?
Nós sabemos fazer o que nos mandam fazer, porque há pessoas que estão a receber tarefas que não sabem fazer. Logo, ou não a fazem, ou fazem-na mal, ou acabam por demorar mais tempo a fazer. Não é? Somos especialistas a fazer a tarefa. Ora, aqui eu vou sublinhar e abrir um grande parênteses. Não é? Este é o grande problema hoje em dia. Quem é especialista a fazer tarefas é quem está a gerir pior o tempo. Porque eles sabem fazer as tarefas, eles ou elas, não é? São especialistas em fazê-las, mas como são especialistas, criam esse perfil e então acumulam tarefas, porque a maioria não é especialista. Numa empresa há muitas pessoas que um ou outro sabem fazer, é lá que cai a maior parte das coisas importantes, que têm que ser feitas a horas, têm que ser cumprido prazos, por isso muitas vezes não é bom nós sermos especialistas, porque se formos especialistas onde há outros especialistas, muito bem. Se formos um especialista onde existem pessoas que não o são, a probabilidade de isto correr contra nós é grande, porque vamos ter mais tarefas, logo menos tempo, enquanto os outros têm menos tarefas, mais tempo. Né? E nós depois no comparativo vemos que ser especialista não nos é benéfico. Né? Há tarefas que nos mandam fazer que nós não queremos fazer, logo criamos resistências. Mais tempo, não fazemos, fazemos mal. Isto também existe. Não é? Ou tarefas que nós não precisamos fazer. Há tarefas que nos mandam fazer que nós não fazemos porque não são necessárias. Mas quem nos pediu precisa da tarefa feita. Não é? É importante nós fazermos isto. Olha, eu lembro-me aqui do exemplo, por exemplo, de uma mãe pedir a um filho para vai comprar ao supermercado comprar determinada coisa. Não é? Para nós não nos é importante, porque a coisa não é para nós. Nós vamos agora ou mais tarde. Não é? Mas para quem nos pediu, pode ser que queira agora a coisa. Ora, na linha do que nós vamos fazer, nós temos que reorganizar tudo para priorizar aquele pedido. Porque vem de uma mãe e porque é para agora. Não é? Tudo isto nós fazemos em automático. Logo andamos a fazer errado, porque não estamos a pensar nisto. Não é? Depois temos que ver a tarefa em si. A tarefa motiva-nos para fazer ou desmotiva-nos, não é? Empodera-nos, por isso gostamos de fazer porque ao empoderarmos ensinamos os outros a fazer a mesma tarefa, ou até diminui-nos. Há pessoas que têm trabalhos maus, que nem são precisos, mas que alguém tem que os fazer. Não é? Muitas empresas até castigam alguns funcionários com determinadas tarefas que ninguém quer fazer. Pronto, são aquelas tarefas que são para as pessoas que ou têm muito tempo, por isso quem vai fazer isso nos castigos são, por exemplo, pessoas que estão quase a ser demitidas, por isso não aceitam as condições da empresa para a admissão, a empresa põe-nos a fazer trabalhos de treta, até a pessoa se cansar e ir embora. Isto é a realidade. Se é a realidade, vamos pensar nela e agir. Nunca foi tão importante vocês pensarem nas 24 horas do dia como hoje. Porque, vindo de confinamentos, nós estamos a fazer as coisas mais lentas. Nós sabemos fazer as coisas, já as fizemos. Estamos, mas é fazê-las mais lentas. Ora, se estamos a fazê-las mais lentas e as 24 horas não esticam, aonde é que nós estamos a ir roubar tempos? Aos tempos de descanso, aos tempos de lazer, que são aquelas fora da hora de trabalho. Não vamos buscar o tempo de abstração, que geralmente até aumenta. Não é? O tempo de abstração, o tal que nós estamos de cabeça no ar, a pensar noutras coisas, a olhar, mas a não ver, a ouvir, mas a não compreender, esse tempo nós não roubamos. Não é? Aqui nas intervenções especializadas, quando as pessoas nos chegam com estes problemas de eu estou desorganizado, não consigo fazer, tenho muitas tarefas para fazer num dia, nós sentamos aqui a pessoa e fazemos isto, não é? A linha de tempo e as tarefas têm que ser feitas, não é? Temos também que ver a autoestima desta pessoa, porque as pessoas podem saber fazer, mas outras pessoas podem não saber fazer. Há pessoas que estão desajustadas profissionalmente. Há pessoas que têm que cuidar de pais e de mães e não têm capacidade para fazer. Há pessoas que têm filhos, não é? E se calhar nunca os desejaram ter. Não é? Têm-nos por família, por pressão, por companheiro ou companheira, não é? Mas não era aquela a sua vocação. Há muitas coisas que nós fazemos, temos de saber os especialistas têm que saber se a pessoa se faz porque sabe fazer, não sabe fazer ou faz obrigado. Não é? Temos que ver o grau de especialização da pessoa para vermos esta situação. Não é? Nem sempre as melhores pessoas são as pessoas que têm mais tempo. As melhores pessoas são as pessoas que têm menos tempo. Supostamente deveriam ser mais remuneradas porque são especializadas, conseguem fazer mais em menos, mas isso não é a realidade. Ora, é isto que nós temos que ver, porque isto vai à motivação da pessoa. Temos que ver a racionalidade da pessoa. Como é que nós priorizamos as tarefas e como é que lhe damos importância. Não é?
Temos que saber, nós, a nossa prioridade e a prioridade de quem nos pede a tarefa, porque podem não ser iguais. Um chefe pedir-nos uma tarefa para agora, urgente, a nossa prioridade, tendo outras tarefas, pode não ser aquela do chefe. Não é? Temos que sintonizar muitas vezes isto, porque senão às vezes podem-nos estar a dizer coisas que nós depois não vamos fazer. Ficamos mal. Não é? Eu costumo dar alguns exemplos para vocês terem aqui umas analogias. Os militares são pessoas que, quando lhes dão determinada tarefa, eles têm um grau de especialização tal que é para fazer aquela tarefa. Se lhes disserem que têm que ir ali àquele país, buscar aquela pessoa que está refém e trazê-la para casa, eles vão lá e fazem aquilo. Não fazem mais nada. Se ao lado da pessoa que têm que trazer está mais 2 ou 3 de igual circunstância, a ordem é aquilo. Ora, isto não é prioridade, isto é uma regra, não é? Foi-lhes incumbido uma regra que a prioridade da pessoa passou a ser aquela. Tem que anular as suas prioridades, sob pena de desobedecer. Então, nos militares isto é complicado. O grau de especialização vai aí. Nós é que no dia-a-dia não vemos isto, não é? Porque muitas vezes, agora aqui uma analogia civil, é preciso que me faças 50 fotocópias deste processo que é importante para levar para o terminal, tem que ser entregue ao meio-dia, não é? Estão-me a dar esta prioridade. Eu vou fazer a tarefa, mas tenho outras tarefas. Ao meio-dia não tenho esta tarefa pronta. Estão a ver? Aqui há muitas situações que nós temos que conhecer. Porque as nossas prioridades podem não ser as prioridades de quem nos pede. Ou nós vemos a tarefa como prioridade. Porque também há chefes e patrões que nos pedem determinadas coisas que para nós não têm prioridade nenhuma. E até sabemos que aquilo, para a empresa e para o que estamos a fazer, não tem nada a ver. É pessoal, é brincadeira entre pessoas, não é? Mas alguém tem que fazer, porque eles não fazem, mandam fazer. Não é? Às vezes os filhos põem-nos a dar-nos prioridades que nós não queremos. Por exemplo, quando os filhos fazem uma birra, estão-nos a reorganizar o nosso tempo de tarefa os tais 24, porque há birras que podem durar 1 ou 2 horas. Enquanto estamos ali focados na birra, a resolver aquela tarefa que os filhos nos deu, que é atenção, porque os filhos quando fazem birra é como se tivessem uma tableta a dizer deem-nos atenção. A tarefa deles é pôr o pai e a mãe a darem-lhes atenção. Então fazem birra. Ora, nós olhamos para a birra, muitas vezes estamos a fazer tarefas, podemos não dar prioridade àquilo. Dar prioridade a outra tarefa. Tudo isto nós fazemos em automático, não pensamos. Temos que começar a pensar. Quanto mais pensamos, mais tempo nos sobra. Tenham essa certeza. Depois temos que ver também, aqui o especialista, como é que a pessoa se organiza, não é? Se é uma aprendizagem, se tem que implementar coisas que não sabe, ou se tem que mudar algo que sabe, mas que vamos ver qual é a melhor maneira de fazer. Isto é diferente de quando nós estamos no especialista para mudar a pessoa, não é? Temos que ter sempre atenção a uma situação, que é o mais importante, não é? Quem melhor gera o seu tempo, mais tempo terá. Tem lógica, não é? Então, façam um favor. Façam a linha das vossas 24 horas, retirem tudo o que vocês têm que fazer, o sono, o emprego, né? E depois vocês vão ver o que sobra. Ou o que não sobra, neste caso.